Olá pessoal, tudo bom? Vamos então começar hoje com a nossa aula de qualidade. Temos 4 assuntos para tratar hoje, são 4 assuntos muito importantes, muito relevantes dentro da área da qualidade. O primeiro dele a gente vai falar de boas práticas de fabricação, é um tema bem importante das áreas alimentícias, de remédios, é importante estar ligado para vocês entenderem pelo menos algumas bases. Depois a gente vai falar um pouco de ISO. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre normas ISO, mas eu vou explicar um pouquinho mais do que se trata, quais são os tipos. Vamos falar também de um conceito que vai acompanhar a vida toda de vocês, que é eficácia e eficiência. Isso cai em concurso, isso cai... se você for trabalhar com administração, eu imagino que a maior parte de vocês vai trabalhar em áreas relacionadas, então vocês vão ter que trabalhar com isso. E uma das áreas que eu mais gosto de falar, que é a melhoria contínua, ela é citada diversas vezes durante o curso do educandário, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, vamos dar uma pincelada também sobre o que é melhoria contínua, o que se trata, tá legal? Então a gente tem uma aula bem grande hoje, com bastante conteúdo, então é melhor, fiquem atentos aí a tudo que a gente tem para dizer, tá bom? Bom, galera, vamos começar então com boas práticas de fabricação, tá? No lado esquerdo, vocês veem um cozinheiro, provavelmente com baixa, né, más práticas de fabricação. Então, a gente vê insetos, ele tá fumando, né? A barba por fazer, o chapéu rasgado. Então, assim, não está nada dentro das boas práticas de fabricação da área alimentícia, enquanto o outro, ele já tá ali com a máscara dele, tá, né, usando luvinha, você vê que os alimentos dele são de boa procedência. Então, assim, boas práticas de fabricação nada mais é do que você ter um processo dentro da sua organização para fabricar bem um produto, tá? E essa fabricação, ele é principalmente relacionada a produtos da área alimentícia, tá? Quando a gente fala boa prática de fabricação, a gente vai falar muito de alimentos. Tem outras áreas que também se beneficiam das boas práticas de fabricação, mas ele é um tema bem focado na área de alimentos. Então a gente fala do BPF, né? BPF, Boas Práticas de Fabricação. Então, vocês vão ver essa sigla em muitos momentos né, no decorrer da vida profissional de vocês. Por que isso? Por que o BPF é importante? Porque as empresas, elas buscam alto padrão de qualidade. Nenhuma empresa, você vai perguntar para a empresa, não, eu tô ok aqui, se meu produto tiver uma má qualidade, se ele der uma dor de barriga nas pessoas, se fizer as pessoas passarem mal, se o remédio não funcionar, né? Um anticoncepcional que não funcionou. Então, nenhuma empresa, ela está pensando nisso. Ela quer que os produtos dela não causem problemas, tá? O produto dessas empresas, eles estão ali para resolver problemas muito sérios, né? Comida, alimento. Então, nenhuma empresa quer que o seu produto cause mal para outra pessoa. Então, ela está buscando um alto padrão de qualidade, tá? E o BPF, outra coisa muito importante, o BPF não é um documento ou um registro. O BPF, ele tem que ser aplicado no processo. Então, desde o momento que eu recebo a matéria-prima, eu tenho que verificar, tá? O meu café, será que ele tá de boa procedência? Eu estou recebendo ele aqui e vou produzir ele, né? Eu vou trabalhar esse café. Será que eu estou recebendo um bom material? O meu leite, será que o meu leite não está adulterado? Eu vou produzir meu leite aqui, vou colocar ele na caixinha. Mas será que esse meu leite ele está numa qualidade razoável, está numa boa qualidade? Então percebam que a boa prática de fabricação ela percorre todo o processo, tá? Não é só um documento, só um procedimento, vai desde a recepção da matéria-prima até a expedição do produto. E isso passa por uma boa produção, passa por eu ter equipamentos bons, passa por uma infraestrutura boa. Então, uma infraestrutura, por exemplo, que está danificada, que ela tem brechas para entrar inseto. Uma infraestrutura que tem brecha para entrar pombo, que vai lá nos biscoitos, né? Então, olha só, olha como o BPF participa de todo o processo produtivo, tá? E óbvio, né, tem regras específicas por segmento. Então, assim, as regras do BPF dos medicamentos não é a mesma regra dos BPFs do cosmético, não são as mesmas regras do segmento de alimentos, tá? E quem é o principal órgão regulamentador da BPF, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar, a Anvisa.
tá bom? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela que determina as regras para cada um dos tipos de produtos, né? Então, ela vai ter regras específicas de medicamentos, regras específicas para os cosméticos, tá? Então, ela vai determinar essas regras e cabe às empresas seguirem essas regras, né, à risca, tá bom? Aqui está a sede da Anvisa, para vocês conhecerem, né? Uma das sedes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? É um prédio em Brasília. Ah, não quero seguir a BPF. Não quero. Vou fazer meus produtos do meu jeito. Então, primeiramente, você toma multa se você não seguir. A multa mais baratinha aí, ela é de R$ 2.000, e aí podendo chegar até R$ 1.500.000, tendo questões de maior multa se você reincindir, né? Então, assim, o agente da vigilância sanitária foi lá na sua empresa, canetou você, você teve que pagar a multa. Aí ele voltou um ano depois, você fez o mesmo problema. Então a multa né, ela é dobrada até, né? Então assim, você não, porque você está reincindindo, ou seja, você sabe que não é para fazer e você voltou a fazer de novo, né? Isso é grave e a multa vai acumulando, tá? Outras questões, perda de produto. Então, se eu não sigo um BPF, a chance de eu perder meus produtos é muito grande, tá? Mídia negativa. Eu vou citar aqui o exemplo mais clássico, acho que foi o ápice da falta de BPF, que foi a cerveja Belo Horizontina. Então, todo mundo ficou sabendo, deu na mídia, virou meme. Então, assim, por falta de boas práticas de fabricação, né? Um tanque vazando, produto, não lembro, é um glicol da vida, dietilglicol, alguma coisa assim, não lembro. Mas ele estava vazando em cima da cerveja e aí gerou morte, gerou incapacitação das pessoas, né? Gerou transplantes, então teve gente que teve que fazer transplante porque não tinha, né? Porque detonou os órgãos. Então, assim, olha só o que aconteceu por falta de boas práticas de fabricação, né? E a mídia negativa, nunca mais a Belo Horizontina vai vender cerveja, né? Pode até, obviamente, ela vai ter que mudar a marca, se as pessoas ainda quiserem produzir algo, mas acabou, né? Então vejam aí até onde pode chegar a falta de boas práticas de fabricação, tá? E levando, inclusive, a custos hospitalares, que é esses casos que eu citei, e fechamento da empresa, né? Então é isso, pessoal. Tem muitos problemas das pessoas não seguirem regras da Anvisa. Às vezes parece que não. Então, beleza, eu vou seguir aqui minha produção, vou fazer as coisas do meu jeito, né? E não, as consequências são muito drásticas se você não segue essas normas da vigilância sanitária, se você não segue as boas práticas de fabricação, tá bom? E qual a definição de boas práticas de fabricação? São todas as medidas, isso é importante, são todas as medidas e ações implementadas dentro de uma empresa com o objetivo de cumprir com normas de qualidade exigidas para cada tipo de produto. Então, primeiro, são todas as medidas, números, né, e ações implementadas, então tudo aquilo que eu faço para garantir, pessoal, de que eu estou cumprindo com normas de qualidade que são exigidas por norma. Então, assim, todo tipo de ação, tá? Nesse sentido, eu estou dentro da minha definição de BPF. Então, assim, se eu tenho uma ação que para entrar na minha empresa que faz biscoito tem que lavar a mão, essa é uma ação de BPF. Todo mundo que tem que entrar aqui tem que lavar a mão. Ação de BPF, né? E aí eu tenho um cronograma, eu vou colocar cartaz na entrada da empresa avisando que todo mundo tem que lavar a mão. Então é uma ação, né? Uma outra ação de BPF, verificar a matéria-prima que está chegando na empresa. É uma ação de BPF dentro dos limites, né? Uma ação de BPF das merendeiras, muito típica, né? A pessoa, quando serve, né, a merenda na escola, você vê que as merendeiras têm lá vários termômetros e elas têm que medir a temperatura da comida, tem que fazer testes com a comida, né? Elas separam um produto para análise. Então, são ações de BPF. Então, todas as minhas ações para garantir a qualidade do produto, tá? Todas. E as boas práticas de fabricação são empregadas, como eu estava falando, desde o momento que eu compro a matéria-prima, momento que eu transformo isso, armazeno. Então, eu tenho boa prática de armazenagem? Tenho. Né? Eu não posso armazenar um determinado tipo de produto, às vezes num ambiente muito quente. Eu preciso ter uma armazenagem de temperatura controlada.
Tá? Isso também é uma boa prática de fabricação. E a distribuição. Eu preciso pegar o meu produto e distribuir ele de uma maneira adequada também. Então, eu vou precisar de um caminhão específico, refrigerado, para poder levar essa carne até o mercado. Então, isso também é boa prática de fabricação. Então, olha só como é amplo, é um universo muito, muito amplo, muito complexo. Para isso que existe a Anvisa, para poder regulamentar, criar essas normas, tá bom? Eu encontrei aqui alguns 10 princípios bem importantes, assim, né, dentro do BPF, e eles dizem que esses princípios, eles passam por todas as normas, independente dos produtos. Óbvio que cada tipo de produto vai ter sua norma, vai ter suas regrinhas, mas de uma maneira geral, tá? Tem que ter um passo a passo. Então, é o primeiro item de uma boa prática de fabricação. Eu tenho que definir um passo a passo para as coisas. Então, a minha matéria-prima chega, e aí as pessoas chegam na empresa, lavam a mão, então tudo tem que estar definido, tem que ter esse passo a passo bonitinho, tá? E aí, o segundo princípio chega a ser óbvio, mas é bom ser destacado, eu tenho que seguir esse passo a passo. Não adianta eu escrever esse passo a passo, tá bonitinho, eu fiz o meu manual aqui de boas práticas de fabricação, tá lindo, o manual tá maravilhoso, mas as pessoas não seguem. Então, não adiantou. Então, as pessoas têm que seguir esse passo a passo. Esse é o segundo princípio, ele também é muito importante. O terceiro princípio é documentar e verificar, né? O terceiro e o quarto é documentar e verificar as normas. Então, assim, beleza, lavar a mão, talvez não seja necessário criar um documento, mas eu preciso ter um documento dizendo que alguém inspecionou a matéria-prima? Muito provavelmente, 99,9% de chance que seja necessário que você tenha um documento dizendo que eu, João, fui lá, inspecionei e vi que o produto estava bom. Então, eu tenho que ter um documento falando isso, tem que ter um registro disso, tá? As máquinas e as edificações, como eu falei para vocês, têm que ser adequadas. Então, eu não posso produzir medicamentos num galpão sujo, né? Eu não posso produzir alimentos num galpão com vários acessos para insetos, animais. Então, eu tenho que ter máquinas e equipamentos que sejam adequados para o fim que eu estou desenvolvendo, tá? E não basta só beleza, tá aqui, tá tudo bonito, tá aqui meu equipamento, minhas máquinas, e aí eu esqueço de dar manutenção. A minha manutenção também tem que ser adequada. Então, os prédios vão denegrindo, né? Eles vão diminuindo, ou as edificações elas vão deixando de ser adequadas, né? As máquinas vão falhando, vão tendo quebras. De novo, né? Trazendo de novo a ação da Belo Horizontina. A máquina chegou boa, né? Em algum momento aconteceu um furo e alguém não deu manutenção naquele silo e aí contaminou a cerveja. Então, não foi feita a manutenção adequada. E a chance da manutenção gerar problemas nessa área é muito grande, né? Uma graxa que ficou numa esteira de refrigerante que contaminou o produto, né? Tem muita coisa, então a manutenção é muito importante dentro das boas práticas de fabricação. Eu tenho competências, as pessoas têm que saber o que elas estão fazendo, então não adianta também eu colocar uma pessoa que não tem competência para atuar na linha de frente. Essa pessoa aqui ela vai medir temperatura dos alimentos. Legal, mas ela sabe medir a temperatura dos alimentos? Ela tem a competência necessária? Então as pessoas têm que ter competência para poder manter as boas práticas de fabricação. Higiene diária, então a higiene é muito importante. Tem que ter o controle dos materiais, como eu estava falando para vocês, e tudo isso tem que ser auditado. De tempos em tempos, você tem que fazer uma auditoria no seu processo para verificar se as boas práticas estão sendo cumpridas, tá legal? Aí essa auditoria é através de observação, é através de um registro. Então esses princípios, pessoal, eles são muito básicos e eles têm que ser seguidos principalmente nas áreas de produção alimentícia, de medicamentos, né, que é bem crítico aí para a subsistência, tá bom? Então, bem geral, né, essa matéria, ela né, você tem cursos gigantescos de BPF, mas essa é uma pincelada para vocês entenderem o que é um BPF, né, por que falamos de BPF, tá? Então, você vai ter curso de BPF para a área específica que você quer atuar. Então, tem curso de BPF de biscoito, né? Então, assim, é muito abrangente mesmo, mas esse é uma introdução para vocês entenderem do que se trata, tá bom? Bom, passamos o primeiro ponto e vamos para o segundo ponto agora, que é a ISO, tá? Vocês vão ver, pessoal, que a ISO e a BPF, né? A ISO, o que a ISO é, né?
A ISO são normas. Então, quando a gente fala de BPF, são normas também, as boas práticas de fabricação são normas de fabricação, mas a ISO ela também desenvolve um outro tipo de norma e muitas normas. A ISO ela é hoje o órgão internacional fundamental para poder desenvolver normas. Então, a gente ouve muito, ISO 9001, alguém aí já deve ter ouvido falar de ISO 14000, mas, cara, tem muita norma ISO. Assim, hoje a gente tem mais de 300 normas ISO publicadas e vendidas. Então, é muita norma mesmo. Eu vou clicar aqui para vocês, eu separei um artigo, então, só para vocês darem uma olhada. Ó. A quantidade de normas. Eu tenho norma, por exemplo, formato e dimensão do papel. Né? Isso eu acho que tá bem claro, né? Você tem papel A4, papel A3, mas alguém teve que criar uma norma para isso. Então, a ISO 216, ela trata de formatos de papel. Eu tenho aqui ISO de referência bibliográfica, como que eu faço referência bibliográfica. Eu tenho ISO para fotografia, quais são os tamanhos dos filmes. Eu tenho ISO de unidades. Eu tenho ISO para cereal, tipos de cereal. Eu tenho ISO para... Gente, eu tenho ISO para etiqueta de segurança. Eu tenho ISO para códigos de moeda, né? Então, eu tenho ISO aqui também para representação dos sexos humanos. Então, olha a quantidade de... Eu tenho ISO para tiras de bicicleta, né? Tires, né? Pneus de bicicleta, tem ISO para isso. Então, eu tenho muita norma mesmo, para poder... para facilitar a vida das pessoas, né? Eu gosto de falar assim, imagina um mundo sem normas. Então, imagina os pregos. Né? Hoje a gente tem norma para prego, norma para parafuso, mas antigamente, quando não tinha esse trabalho dessas normas, que veio principalmente aí do século passado, você tinha que configurar pregos. Então, assim, beleza, hoje o prego ele é barato porque ele é feito num padrão, mas antes você tinha que especificar até o tamanho do prego para a empresa de usinagem. Eu quero que seja um prego assim, assado. Então, olhe o trabalho, né? Então, hoje tudo ficou mais fácil. Os pregos são padronizados. Eu trouxe aqui também alguns conectores pneumáticos, né? Olha só, todos eles têm os tamanhinhos dele, né? As tomadas, elas têm os tipos dela, então imagina, pessoal, imagina como era difícil o mundo sem essa padronização, né? Você não tinha regra para as coisas, cada um fazia do seu jeito, cada um fazia da sua maneira. Ainda hoje tem muito espaço para melhoria, mas, né, antigamente era tudo muito artesanal, era tudo muito manual, então você não tinha normas para as coisas, tá? E olha o crescimento da ISO. Então a ISO ela tinha uma sede em Genebra lá em 1946, era uma casinha, e hoje a ISO é um monstro, né? Assim, ela é gigantesca, porque a quantidade de gente trabalhando lá, criando normas, desenvolvendo normas, monitorando se essas normas estão sendo cumpridas. Então é um número muito grande, né? Então a ISO aí ela presta um serviço universal, né? Ajudando as pessoas a manterem aí as coisas dentro de um padrão. E quais são as principais normas ISO? A gente vai se aprofundar em alguns momentos, em algumas ISO, mas eu queria citar para vocês as 3 normas ISO principais. A primeira é a ISO 9001, então vocês já devem ter ouvido falar bastante na empresa de vocês ou em algum momento específico. A ISO 9001 hoje ela é uma norma, não digo genérica, mas ela é uma norma ampla que verifica se os produtos estão sendo produzidos com uma boa qualidade. Então, ela pode ser aplicável para diversos ramos, né? Então, eu posso tirar meu certificado ISO 9001, onde eu garanto ao meu cliente que eu vou produzir um produto de qualidade. Então, a norma tem ela tem essa chancela. Minha empresa tem ISO 9001. Então, eu tenho uma chancela da ISO dizendo que o meu produto vai sair com uma qualidade desejada ou dentro de um range aí de falha, tá? Outra norma muito conhecida é a ISO 14001 para garantir que as empresas cumpram com a sua responsabilidade social. Essa norma ela veio num contexto num contexto onde as empresas pensavam apenas no lucro e zero de sustentabilidade.
Então, ela veio justamente para poder ajudar essas empresas a poderem trabalhar de uma forma sustentável, pensando nas gerações futuras. E hoje nós temos a ISO 45001, que ela é uma filha da OSAS. A OSAS é uma norma de segurança que foi muito utilizada e hoje ela está passando para os padrões ISO e ela é relacionada principalmente com a segurança do operador. Então, são algumas normas que eu tenho que seguir para garantir que o operador vai estar seguro, tá? E é isso, pessoal. ISO, se tratando de ISO, também uma pincelada para vocês entenderem do que se trata, o que é uma ISO, né? E o tamanho, né? O tamanho de como... A gente só fala da ISO 9001, mas a ISO ela é gigantesca, tá? E a ISO, galera, de uma maneira, né? Ela tem um objetivo, tá? Ela quer que as pessoas sejam... ela quer alcançar eficácia dentro das organizações, ela quer ajudar as organizações a alcançarem seus objetivos com eficiência, e para isso ela existe. Tá? Mas esses termos, eficácia, eficiência, e agora também a gente fala muito de efetividade, eles são termos de administração que sempre ficam muito confusos. Né? Então, se você fala, poxa, qual que é a diferença de eficiência e eficácia? Então, você vai ouvir falar de eficiência e eficácia, galera, desde essa aula, se você já não ouviu, para o futuro, né? Principalmente se você quiser seguir a área de administração. Então, as pessoas sempre perguntam, tá, mas foi eficaz? Foi eficiente? Você vai trabalhar com indicadores. Esses indicadores são eficazes? Eles estão medindo eficiência? Tá? Qual foi a efetividade disso? Então, é um termo que vocês vão ouvir muito, tá? E vou começar por eficácia, tá? Apesar de estar na ordem aqui. Eficácia. Quando alguém fala você foi eficaz, né? Você alcançou eficácia. A pessoa quando fala de eficácia, galera, ela tá falando do resultado, tá? Independente do caminho que foi percorrido. Então eu vou dar alguns exemplos. O meu produto chegou para o meu cliente com uma boa qualidade. Legal. Então, né, o meu cliente foi lá, viu uma peça, ou eu abri aqui em casa minha barra de chocolate e não, a barra tá bem feita, ela tá dentro dos padrões, tá gostosa, era aquilo que eu esperava. Então foi eficaz. Eu atendi o objetivo, eu atendi a expectativa daquele cliente, tá? Porém, ninguém sabe se eu fui eficiente, né? Pode ser que para fazer essa barra de chocolate teve uma correria, o cara não tinha o produto, ele saiu correndo, pegou um avião, foi até o Panamá, pegou o cacau, trouxe, fez. Então, ele fez todo um caminho com uma baixa eficiência. Então, assim, a barra de chocolate chegou, mas eu fui eficaz, porém eu fui eficiente. Né? Será que realmente eu atendi o meu cliente dentro de um custo, dentro de uma margem de lucro? Então, quando a gente fala de eficiência, eu estou falando de fazer as coisas, eu estou falando de fazer as coisas no menor custo possível, tá? Porém, eu posso ter sido muitas vezes eficiente, mas não ter sido eficaz. Né? Vou dar um exemplo aqui de novo. Eu criei um super processo para o meu chocolate. Eu tenho aqui uma plantação de cacau no fundo da empresa. Eu já vou, já trabalho, já mando. Então, assim, super eficiente, legal. Mas essa barra de chocolate chegou para mim. Eu olhei para ela, não gostei. O sabor não estava bom, não estava dentro do esperado. Então, assim, muito bem. Você foi eficiente, porém você não foi eficaz, tá? Então, as normas ISO e todo tipo, né, de norma, ela vai trabalhar muito com esses dois itens. Ela vai falar de eficiência e eficácia. Eficácia, né, fazer as coisas certas. E eficiência, fazer as coisas corretamente. Tá? A junção dessas duas coisas, nós dizemos que é a efetividade. Ou seja, se eu fui eficiente e eficaz, eu fui efetivo. Então, eu fiz corretamente o que tinha de ser feito. Tá? Então, eu alcancei o meu objetivo com o menor custo possível. Tá? E muitas vezes, isso também extrapola a forma de atuar. Eu estava, por exemplo, qual que é a função do gestor público? Né? A função do gestor público, de um prefeito, é desenvolver a educação da população, por exemplo. E aí ele acredita que desenvolver a educação da população é somente através de escolas. Mas
por mais que uma escola possa ser eficiente, eficaz, eu tenho outras maneiras de desenvolver a população que podem ser até mais efetivas, né? Às vezes é pensar fora da caixa. Então, a efetividade também não está só relacionado a fazer as coisas daquele jeito, né? Às vezes eu estou atendendo uma outra necessidade do cliente. Eu queria um doce. Aí o meu, não sei, eu achei que eu queria um chocolate, mas você tem dentro do seu processo uma análise para ver, pô, mas será que esse meu cliente quer um chocolate? Será que ele não gostaria de outra coisa? Então, é, a efetividade, ela extrapola o fazer certo, ela extrapola o fazer corretamente. Ela vai no impacto da coisa, né? Ela pode até causar mais impacto. Então, às vezes é não só fazer corretamente o que tem que ser feito, mas é fazer as coisas de uma maneira diferente, tá? Do que já vem sendo feito. Ok, então, digamos que a ISO trabalha principalmente com eficiência e eficácia e também temos aí a efetividade, tá bom? E por último, um preceito das normas, e se vocês forem ver meu e-mail, né, brunoCesar.kaizen, esse é um tema muito interessante, que é a melhoria contínua. Como eu falei para vocês, isso vai passar por todas as aulas, né? Muitas aulas a gente vai falar de Kaizen, mas essa aula eu queria aproveitar um pouquinho e explicar o conceito de melhoria contínua, tá? Uma norma, pessoal, ela não é algo estagnado. Um processo não é algo estagnado. Ele tem que ser melhorado continuamente. Até porque os clientes, eles vão exigindo cada vez mais de você enquanto empresa. Então, eu preciso estar sempre pensando em melhorar. Ah, mas eu atendo meu cliente está feliz com o meu produto. Aí, no dia seguinte, nasce um concorrente e ele detona a sua empresa, né? Ou então, eu não percebi um concorrente indireto e ele fez eu fechar minha empresa. Eu não estava pensando, né, nas melhorias. E essa melhoria, ela pode ser uma melhoria, uma ruptura mesmo, mas a maior parte do tempo, ela é contínua. Né? É você pensar todos os dias como que você pode fazer diferente. É pensar todos os dias como eu posso melhorar a minha empresa. A principal ferramenta utilizada dentro da melhoria contínua é o PDCA. A gente vai trabalhar com ele mais profundamente. Eu vou explicar esses passos do PDCA para vocês em uma outra aula. Porém, eu queria falar de uma maneira resumida que o PDCA ele trabalha com planejar, executar, checar, verificar, estudar e agir. Né? São 4 quadrantes. Toda melhoria que eu implemento numa empresa, ela tem que ser planejada. Então, puxa vida, eu verifiquei aqui que a minha esteira de café está derrubando muito café. Então, tá levando café para o produto, para a torradeira, e aí está caindo. Né? Eu identifiquei um problema, está dentro da minha fase de planejamento. Aí eu tenho que analisar, por que o café está caindo? Né? A esteira está tremendo muito e derruba o café. Né? Será que a minha esteira é adequada ou não? Não, a esteira ela vibra dessa maneira, mas eu posso planejar uma melhoria, tá? Então eu analiso o problema, planejo e verifico, tá? Não quero mais café caindo no chão. E a gente analisou esse processo e vai fazer um plano de ação. A partir do momento que tem execução, então eu vou ou trocar minha esteira ou vou criar uma forma do meu café não cair mais no chão, vou desenvolver uma estrutura para ele seguir bonitinho ali. Então, eu executo aquilo que eu planejei, eu verifico, então eu faço uma checagem, está caindo café? Né? Eu posso analisar indicadores. Uma vez que eu verifiquei o problema, eu posso tomar ações de correção de novo. Poxa, o problema não está resolvido, então vamos ter que fazer outra coisa. Não, resolveu o problema. Legal, eu padronizo essa solução. A partir de agora, todas as esteiras de café vai ter instalado essa proteçãozinha aqui que não vai deixar cair no chão, tá? Esse exemplo, pessoal, é um exemplo de uma melhoria contínua. Isso está acontecendo o tempo todo. Seja com nós, enquanto pessoas, seja as empresas. Então, esse ciclo, ele vai girando, né? Então, o PDCA, ele vai girando sempre. Eu planejo, executo, verifico, ajo. Né? E ele vai acontecendo não só na área de produção. Ele pode acontecer na administração, ele pode acontecer na direção. Então, tenho vários PDCAs rodando o tempo todo, tá? Aqui é um exemplo, né? Vamos dizer que existe um tempo e a melhoria da qualidade. O PDCA é como se ele fosse uma roda, né? Então eu planejo, executo, estudo, ajusto, vai rodando. Planejo, executo, estudo, ajusto, vai rolando. Então a cada melhoria eu estou melhorando a minha empresa, tá? A cada coisa que eu faço diferente eu estou melhorando a minha empresa ou eu enquanto pessoa. E essa melhoria ela gira, tá? Só que existe uma chance de você cair para trás.
né? Você não criou um padrão. O que é criar um padrão? Eu fiz a melhoria, só que eu não padronizei, eu não criei documento, ainda está muito dependente da pessoa fazer ou não fazer. Então, esse padrão, ele não foi criado. E o que acontece quando eu não crio um padrão? A bolinha da melhoria contínua roda para trás. Então, ela vai para trás, ela não fica parada, né? Então, eu preciso fazer as melhorias e eu lembro sempre de criar um padrão. E o que é o padrão? Pode ser muito provavelmente uma norma, né? Então, assim, eu vou criar a norma ISO, né? Elas são padrões para justamente as melhorias não rolarem para trás. Então, pensa nisso, né? Eu tenho a melhoria contínua, ela é cíclica para cima, então eu estou sempre melhorando a minha empresa e ela é contínua, tá? Existem 10 mandamentos da melhoria contínua, depois eu passo para vocês, mas a principal questão aqui que eu gostaria para finalizar com vocês a melhoria contínua não tem fim. Então, hoje eu tenho 300 normas ISO, mas alguém vai ver alguma coisa que precisa ser padronizada e vai falar, poxa, é melhor a gente criar uma norma ISO para isso, para a gente melhorar, né? Então, a minha empresa está perfeita. Será mesmo? Né? Aí existe esta questão aqui. Questione essas ideias fixas. Será mesmo que sua empresa está perfeita? Será mesmo que não existe uma maneira nova de fazer, uma maneira diferente de fazer? Então, a mudança, a melhoria, ela é cíclica e ela ocorre, queira você, né, queira você ou não. Então, é importante ver isso dentro da sua organização e aí também o aprendiz ele é muito importante nesse processo, né? Ele fornece para as empresas aquela visão nova, aquela visão que as empresas estão acostumadas. Às vezes a gente conversou aqui alguma coisa da aula, você vai chegar lá na sua empresa e falar, poxa vida, podemos fazer isso de uma maneira diferente, tá? E as empresas que não têm o hábito de fazer a melhoria contínua, elas acabam fechando, né? As grandes empresas assim, que a gente fala, poxa, Toyota, elas colocaram a melhoria contínua no DNA delas. Então, elas nunca estão satisfeitas com o status quo, né? Elas nunca estão satisfeitas como elas são. Elas estão sempre pensando em melhorar. E nesse pensamento de melhorar é que ocorre evolução e as empresas se desenvolvem e as pessoas se desenvolvem, tá bom? Ufa, uma aula bem extensa, mas eu acredito que a gente tenha coberto aí todos os pontos, tá? Fico muito feliz da gente estar junto mais nessa aula. Um grande abraço e até a próxima.